Vai reformar ou construir? Anote aí, Aba Acabamento e Construção tem tudo o que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822 4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição, a 11ª do Esporte em Foco, nesse formato de podcast. Hoje, um papo super bacana e, como já não é mais novidade, estou novamente na presença do meu grande amigo Rafael Mendonça, que vai debater um assunto muito legal no dia de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, meu grande amigo Rafa. Fala, Gabriel, tudo bom? Um abraço para você, para todos que estão nos acompanhando. Vamos nessa, até porque o calendário do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, começa agora de fato, né? Com Libertadores, Brasileiro, Sul-Americana, vem aquela maratona bacana que a gente gosta, né? Exatamente. E o último final de semana, a gente que grava, né, esse podcast no dia 31 de março, já fechando, né, o primeiro trimestre do ano, já com a primeira rodada do Brasileirão terminada, né, Rafa? E aí tivemos estreia do Galo sendo derrotado com o Grêmio, pelo Grêmio, mas deixando uma boa impressão. Cruzeiro vencendo na estreia, 2-1 para cima do Mirassol, mas tomando um sufoco ali no finalzinho. Um empate num jogaço aí entre Flamengo e Inter. Teve também empate entre Botafogo e Palmeiras. Mesma coisa para Corinthians e Bahia. Já começando animado, né, Rafa? Esse Brasileirão, que também teve já seu primeiro técnico demitido, Mano Menezes, aí pelo Fluminense, depois da derrota para o Fortaleza 2-0. E aquilo que você falou, Rafa, primeira rodada do Brasileirão já com muitos ingredientes e semana que começa Libertadores e Sul-Americana, as duas principais competições continentais, Rafa.
É isso, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro teve ingredientes muito legais, e não estou falando da demissão do Mano Menezes, porque a demissão ela só deixa evidente a falta de planejamento dos times brasileiros de um modo geral, é até algo rotineiro, infelizmente, mas do futebol brasileiro, né? O Mano Menezes teve uma data FIFA toda para trabalhar, aí volta da data FIFA é demitido. Se não tinha convicção no trabalho do treinador, se os problemas internos já eram evidentes, por que não fazer a troca depois do fim do Campeonato Carioca, né? Mas enfim, não é essa a discussão. A primeira rodada teve a vitória do Fortaleza sobre o Fluminense, achei muito interessante, porque a gente falava até na nossa tier list dos postulantes a cada vaga do Campeonato Brasileiro, seja a título, seja a Libertadores, que o Fortaleza naquele momento devia, mas que tinha potencial para melhorar. E a vitória sobre o Fluminense mostra um pouco disso, que o time tem de onde tirar, tem um trabalho longevo, tem uma equipe organizada, e essa vitória foi muito importante. Acho que o grande ponto positivo fica do jogo entre Flamengo e Internacional, porque o Flamengo sobra qualidade, sobra organização, mas o Internacional, de forma muito aguerrida, se mostrou organizado jogando no Maracanã, marcou bem o time do Flamengo e conseguiu levar o empate para o Rio Grande do Sul. O Flamengo é o adversário a ser batido no Brasil, e qualquer ponto que puder ser tirado do Flamengo vai ser muito importante para as equipes, principalmente aquelas que forem brigar da parte de cima da tabela, como é o caso, a princípio, do Internacional. Para os mineiros, ficou para o lado do Cruzeiro o ponto positivo de ter vencido, mas o time ainda precisa de equilíbrio defensivo, e pelo lado do Atlético, faltou objetividade. O time até jogou bem contra o Grêmio, criou várias chances claras, não as converteu, falhou na defesa, coisa que não tinha acontecido até então na temporada, perdeu o jogo. Dá para considerar que foram pontos perdidos, não pelo Grêmio, pela grandeza que tem o Grêmio, mas pelo que o Atlético produziu. Era um jogo em que o Atlético poderia ter saído com a vitória e com certeza lá na frente esses pontos deixados em Porto Alegre vão ser lembrados como um jogo em que o Atlético poderia ter voltado com algo melhor. Muito bem, e aquele sentimento, né, Rafa, de início de temporada já está ficando para trás, porque agora as grandes competições já se encaminhando aí para o seu início, questão do Campeonato Brasileiro com a primeira rodada, final de semana que vem já tem a segunda aí batendo a porta, e também o início aí, as estreias, principalmente dos brasileiros na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, e da mesma forma que nós fizemos na semana passada, agora a gente vai se comprometer aqui, tentando brincar um pouquinho de bola de cristal de Libertadores e Sul-Americana. E para isso, Rafa, a tier list hoje está montada da seguinte forma, né? Cada linha aí que o pessoal em casa também consegue enxergar está com um grupo, tá? O grupo está disposto aí em ordem alfabética ou não, qualquer erro aí podem também brincar e printar mediante a minha mediocridade alfabética, Rafael, mas a gente vai tentar aqui colocar os postulantes classificados para as oitavas de final, o classificado para o playoff da Sul-Americana, lembrando que o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores tem, né, também essa possibilidade, e o desclassificado de forma direta, que seria o último colocado. Então, nada mais é do que colocar os grupos em ordem aí de classificação, de acordo com as nossas ideias. E começando então, Rafa, pelo grupo A, grupo do campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo, que vai enfrentar aí o Carabobo da Venezuela, time que o Atlético já enfrentou 2 anos atrás nas fases preliminares da competição e venceu, né, sem muito susto. O Estudiantes de La Plata, campeão em 2009, e a Universidade do Chile, que fazia tempo, né, Rafa, que não aparecia na Libertadores, mas volta aí como uma força chilena. Não sei dizer também, porque o futebol chileno há muito tempo não traz para a gente nada tão relevante, né, Rafa? E a Universidade de Chile passou até por apertos recentemente, lutando até contra rebaixamento no Chile. Agora consegue retornar à Copa Libertadores, então essa volta é muito importante. Bom, nesse grupo, Gabriel, inevitavelmente os favoritos são Botafogo e Estudiantes, né? Eles quem vão brigar ali pela primeira colocação. Eu até coloco o Botafogo como primeiro,
mas pelo potencial que tem, não pelo que apresentou até agora na temporada. O jogo contra o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro já me mostrou pelo menos um Botafogo um pouco mais organizado defensivamente, apostando ali na velocidade do Savarino, do próprio Arthur. Então, acho que tem de onde tirar, mesmo que seja numa proposta um pouco mais reativa. O Estudiantes hoje ele ocupa, se eu não me engano, a 8ª posição do campeonato argentino, contratou até o Alário, tem Funes Mori, tem Arzamendi, lateral de seleção paraguaia, então tem alguns nomes experientes e é treinado pelo Eduardo Domingues, que já disputou Copas Libertadores em outras oportunidades. Mas como o futebol argentino hoje ele vive uma certa crise e a gente se depara com o 8º colocado do futebol argentino, se a gente for comparar, por exemplo, os orçamentos, Botafogo tem um orçamento, sei lá, 5 vezes maior que do Estudiantes, pelo que foi investido já nessa e nas outras temporadas. Então eu colocaria o Botafogo como primeiro, Estudiantes como segundo, a Universidade de Chile como terceira colocada, e aí pegaria uma vaga na Copa Sul-Americana, e o Carabobo em último, porque o futebol venezuelano é fraco, né, Gabriel? O futebol venezuelano é um caso à parte. Eu também penso, Rafa, num Carabobo como um saco de pancadas, a Laú, né, conhecida dessa forma também como terceiro lugar, e nesse aqui eu arriscaria, mas eu vou com você, Rafa. Você me convenceu, mas eu até seria um dos meus palpites arriscado, como você também colocou alguns riscos naquela tier list do Campeonato Brasileiro, eu colocaria até o Estudiantes na frente, até pelo fator Caldeirão, a casa, né, o time argentino, aquela coisa toda, e essa instabilidade do Botafogo. Mas vou com você, Rafael, vamos deixar Mas o grupo... se quiser, pode ficar tranquilo para mudar, viu, Gabriel? Até porque, em termos de classificados, não vai mudar tanta coisa. Exatamente. Pode chamar essa responsa para você, Gabriel Susbacher. Então vou fazer isso, Rafa. Vou colocar o Estudiantes aqui, vai ser o meu palpite de risco, tá? Mas que, como você disse, também não vai mudar tanta coisa. Eu vou colocar o Botafogo na segunda colocação. E para os botafoguenses supersticiosos, lembrando que o Botafogo passou em segundo ano passado, hein, Rafa? Então isso não é demérito nenhum para a equipe da Estrela Solitária. O grupo B, Rafael Mendonça, então, vamos lá com Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle, River Plate Universitário do Peru, primeiro grupo que a gente pega aqui sem nenhuma equipe brasileira, um grupo que tem tudo aí para ter um certo equilíbrio, né? Sim, o River Plate naturalmente é o favorito a passar em primeiro pelo investimento que tem. Tem Marcelo Gallardo, tem jogadores de muito nome, fez contratações importantes como o Acunha, tem Lanzini no elenco, tem Borja sempre deixando seus gols, mas não apresentou ainda o futebol que se espera desde a volta do Marcelo Gallardo. A gente tem aquele recorte do jogo contra o Atlético nas semifinais da Libertadores passada, mas Campeonato Argentino até agora uma discreta 7ª posição, time que empata muito, então ainda precisa provar. Eu colocaria como segundo colocado o Barcelona. O Barcelona apresentou um futebol muito interessante contra o Corinthians na pré-Libertadores. Tem um dos técnicos mais estilosos do futebol mundial, que é o segundo Castilho, que vai de smoking para a beira do campo. E tem um perfil de Instagram maravilhoso, que é segundo Castilho puro chocolate. Aí é o @ dele no Instagram. Mas não só por isso, porque o Independiente Del Valle, ele perdeu um pouco da essência do trabalho dele nos últimos anos. O Independiente Del Valle, ele sempre foi um time com jovens jogadores e que revelou diversos jogadores para o futebol mundial. Um exemplo desses tantos é o Moisés Caicedo, que hoje está no Chelsea, foi revelado pelo Independiente Del Valle, e uma leva que está no futebol europeu, que hoje faz parte da base da seleção equatoriana, que faz uma excelente campanha nas eliminatórias, mas perdeu um pouco desse cuidado com a base, começou a trazer jogadores mais velhos, mais experientes, e o resultado disso foi uma queda nas últimas participações em Copa Sul-Americana e Libertadores. Então eu colocaria como terceiro e o Universitário do Peru como quarto, porque realmente o futebol peruano não tem mais a força, né, de outros tempos. Muito bem, Rafael Mendonça, e é mais ou menos dessa forma que eu enxergo esse grupo também em relação à classificação, e uma pena, né? O Independente Del Valle tinha um projeto muito bacana, um estádio muito bonito ali, pequeno, mas muito charmoso nos arredores da cidade de Quito.
já com finalista de Libertadores, bicampeão da Copa Sul-Americana, então uma equipe recente aí no cenário sul-americano, mas com uma história já invejável, né, para muitas outras equipes. Vamos para o grupo C, Rafael Mendonça, onde nós temos o Central Córdoba, equipe argentina, a equipe do Deportivo Táchira, venezuelana, o Flamengo e a tradicionalíssima LDU, lá de Quito, no Equador. Rafael Mendonça, Flamengo em primeiro lugar e depois vem quem? Olha, não, isso é fato, né, Gabriel? O Flamengo em primeiro, mas esse grupo não é um grupo tão fácil quanto parece. O Central Córdoba é um time com um orçamento bem limitado, que poucas vezes apareceu no cenário internacional, e se eu não me engano, é a primeira Libertadores do Central Córdoba. Uma curiosidade sobre o Central Córdoba, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que não. Central Córdoba, de qual cidade você apostaria que é o Central Córdoba, Gabriel? Obviamente da cidade de Córdoba, na Argentina, né, Rafa? Pois é, e não é. O time não é da cidade de Córdoba, é de Santiago del Estero, que é uma cidade que fica próxima a Córdoba, mas o time foi fundado por trabalhadores da linha de trem que se chamava Central Córdoba, que ligava Córdoba a Santiago del Estero. Por isso o time se chama Central Córdoba, porque é o nome da linha de trem que liga uma cidade à outra. Uma curiosidade muito bacana sobre a equipe. E ano passado, o Central Córdoba ganhou a Copa Argentina, até desbancando forças do futebol argentino na caminhada, e por isso, e atualmente está na 6ª posição no campeonato argentino, e à frente do próprio River Plate. Então é um time que tem ali suas limitações, mas que é muito ajustadinho, e por isso eu vou colocar ele como uma surpresa e passando na 2ª posição, com a LDU em terceiro e o Deportivo Táchira, porque os pobres venezuelanos não têm tanto protagonismo nas competições internacionais. E a LDU caindo mais uma vez na Copa Sul-Americana, né, Rafa? E aí vai ficando um playoff ali, ó, com Laú, Independente Del Valle, LDU. Já interessante, né, para essas equipes que vão ficar em segundo lugar na Copa Sul-Americana nos grupos, que vão ter que enfrentar esses terceiros dos grupos da Libertadores. Grupo D, Rafael Mendonça, Alianza Lima do Peru, o Libertad do Paraguai, São Paulo do Brasil e Tajeres. Duas curiosidades, né? Alianza Lima, que desbancou o Boca Juniors nas fases preliminares da Libertadores desse ano, e São Paulo e Tajeres, que está virando uma tradição, né? Quase todo ano é mesmo grupo, é pré-Libertadores, é aquela coisa toda. São Paulo tá pegando mais o Tajeres que muito time brasileiro, né, Rafa? É verdade, e o Tajeres até já eliminou o São Paulo em pré-Libertadores, né? Então vai ficar aquele aspecto de revanche. Olha, o Tajeres, entre os argentinos que estão nessa Copa Libertadores, é tranquilamente um dos mais fracos. Hoje está na 24ª colocação do argentino, se eu não estiver enganado. O time é até comandado pelo Alexander Medina, que passou recentemente pelo Internacional, não deixou saudade alguma. Inclusive, ele foi o treinador da eliminação do Inter para o Globo na Copa do Brasil. E ele perdeu a final do Gaúcho para o Grêmio, com o Grêmio na Série B. Então, acho que o torcedor do Grêmio do Inter não tem nenhuma saudade do Alexander Medina. Eu colocaria o São Paulo em primeiro. O São Paulo não convence ainda, mas tem qualidade, tem melhores jogadores. Quando a gente coloca aí no páreo com essas outras equipes, o São Paulo está à frente. E a 2ª posição, cara, o Alianza Lima mostrou muita coesão nos jogos contra o Boca Juniors, né? Claro que o Boca não é mais aquele Boca, longe disso, mas só o fato do Alianza Lima ter conseguido eliminar o Boca e ser hoje a principal força do futebol peruano faz com que ele brigue por essa 2ª posição com o Libertad. O Libertad hoje é o melhor time paraguaio, mas é um time muito envelhecido. Só para se ter uma ideia, o ataque é Oscar Cardoso e Roque Santa Cruz. Os dois têm mais de 40 anos, cara. Então, assim, é difícil manter a competitividade, por mais que sejam bons jogadores. Então, eu vou apostar no Alianza Lima como segundo, o Libertad em terceiro e o Tajeres em quarto, porque desses 4, o Tajeres é o único que não me dá qualidade alguma para colocar na disputa por uma das vagas. E eu vou junto, viu, Rafa? Eu vou apostar no Alianza Lima, que tem, para aqueles torcedores nostálgicos, o Barcos,
né, como atacante. E que época boa do futebol brasileiro, o Barcos aqui no Brasil. Um cara também, o Pirata Barcos, que fez história aí com as camisas do Palmeiras, do Grêmio e outras mais. Vamos lá, Rafa, agora para o Grupo E. Grupo E, que é o grupo do Fortaleza, que divide aí posição com o Bucaramanga, Atlético Bucaramanga, perdão, lá da Colômbia, Colo-Colo do Chile, o tradicional cacique, e o Racing, também atual campeão da Copa Sul-Americana. Um grupo, Rafa, talvez o mais difícil até agora da gente classificar, hein? É um grupo encardido. O Colo-Colo ele tem uma tradição muito grande, né, o Gabriel? Não faz um bom campeonato chileno. Hoje ele está apenas ali na 10ª colocação. É treinado pelo Jorge Almiron, que foi técnico do Boca recentemente, foi vice-campeão da Libertadores em 2023, lá contra o Fluminense. E tem algumas peças de experiência no elenco, né? O principal deles é o Vidal. O Vidal tá lá no Colo-Colo. O primeiro do grupo é o Racing. O Racing, apesar de não fazer um bom campeonato argentino, pelo menos nesse recorte inicial, é apenas o 11º, hoje a imprensa argentina coloca o Racing como a equipe na qual eles colocam mais confiança, mais até do que o River Plate. Pelo título da Copa Sul-Americana, pela maneira como jogou diante do Botafogo na Recopa. É um time que manteve o treinador, se reforçou, tem o Zarate, por exemplo, como um dos reforços, mas conseguiu manter uma parte da base da temporada passada, então para mim é o primeiro. E eu vou arriscar o Fortaleza em segundo. O Fortaleza não começou bem a temporada, mas como a gente disse na abertura desse episódio, tem margem para melhorar, é um time com trabalho longevo, e que vai criando casca nas competições sul-americanas. Já tem um vice de Sul-Americana, já tem uma passagem de fase em fase de grupos de Libertadores, e aí eu fecho com o Colo-Colo em terceiro e o Bucaramanga em quarto. Uma curiosidade sobre o Bucaramanga, o Sherman Cárdenas, que era do Atlético, jogou no Atlético Bucaramanga. Confesso que eu não sei se ele está por lá, se ele já se aposentou, mas é uma curiosidade aí sobre essa equipe que, no nosso palpite aqui, vai na lanterna. Nossa, Rafa, e aquele Cárdenas que fez o gol, né, lá na ida daquele jogo que o Atlético Nacional elimina o Galo na Libertadores, chegou com pompa aqui em Belo Horizonte, mas eu não tô brincando não, cara, foi um dos piores reforços que eu já vi com a camisa do Atlético, foi o Cárdenas. Depois seria uma boa ideia, né, Rafa, a gente falar dessa galera. Tem o de Santo, tem uma outra galera aí também que passou com a camisa do Cruzeiro. Seria Farias. Seria um podcast bem divertido. Você me deu uma ideia aqui agora bem interessante para as próximas edições, hein? Fica aí o tema. Rafa, agora vamos então para o grupo F, com Atlético Nacional da Colômbia, Bahia, Internacional e Nacional do Uruguai. Outro grupo encardido, hein? Esse, para mim, é o grupo da morte, viu, o Gabriel? É um grupo complicado. Primeiro, é um grupo legal, porque tem o Atlético Nacional, o Nacional e o Internacional. Só por aí já é um grupo legal, né? E assim, o Atlético Nacional tem camisa, vem num momento de recuperação, faz um bom campeonato colombiano. E o Nacional do Uruguai, ele já está há alguns anos, pelo menos, jogando mais com camisa do que com boas campanhas, né? No próprio campeonato uruguaio, nesse momento, o Nacional é 7º colocado. Então, eu fecharia com Inter em primeiro e o Bahia em segundo. O Internacional está com um bom trabalho com o Roger Machado, está organizado. Ainda acho que falta um pouco de elenco para o Inter, mas se o Inter concentrar as forças na Copa Libertadores, ele tem condição de passar em primeiro. O Bahia está apresentando futebol legal nesse começo de ano, tem investimento, tem trabalho longevo, então acho que pode ser os trunfos aí do Bahia para conseguir avançar de fase. Falta ao Bahia a tradição que Nacional e Atlético Nacional tem na Libertadores, mas investimento para passar e um trabalho longevo, um trabalho sério, tem também para pelo menos beliscar aí uma segunda posição. E o terceiro, Rafa, ficaria mesmo com o Atlético Nacional? Eu fecho com o Atlético Nacional porque tá tendo um bom desempenho no Campeonato Colombiano. Esse recorte de começo de temporada é melhor que o do Nacional, que tá numa discreta 7ª posição do fraco Campeonato Uruguai.
Muito bem. E além disso, né, Rafa, a gente já falava isso em outros episódios aí aqui do Esporte em Foco, que o Bahia tá naquele momento delicioso com a torcida, né? Então, vai ser Fonte Nova lotada, vai ser aquela sinergia, uma empolgação muito grande que pode empurrar a equipe aí para as oitavas de final com toda a certeza. O grupo G, grupo do Palmeiras, que vai encarar aí, Rafa, o Bolívar, que a gente já vinha falando até no ano passado. Eu lembro que uma transmissão a gente até brincou que o Bolívar sempre ganha na altitude, na maioria das vezes. Se começar a ganhar alguns joguinhos aqui embaixo, em baixa altitude, aí a galera tá ferrada mesmo, porque na altitude já conseguindo os pontos, se conseguir se manter, né, da mesma forma ou trazer alguma coisa boa aqui de baixo, vai ser interessante. O Cerro Porteño lá do Paraguai e o Sporting Cristal do Peru, os dois classificados, Rafa. Olha, eu vou com o Palmeiras em primeiro e o Bolívar em segundo, e o Bolívar, ele tá deixando de ser um time que só ganha na altitude, né? Se a gente for pegar as duas últimas participações do Bolívar em fase de grupos da Libertadores, ele disputou até a última rodada a primeira colocação com o Flamengo no ano passado e com o Palmeiras no ano retrasado. Então ele conseguiu medir forças contra potências do futebol brasileiro, passou de fase e não fez feio quando avançou. Não me recordo, se eu não me engano, ele passou em primeiro no ano passado no grupo do Flamengo. O Flamengo passa na segunda posição do grupo. Então, o Bolívar, ele tem um investimento do grupo City, ele não é uma grande potência do futebol sul-americano, mas tem um projeto de futebol organizado. Então, hoje ele é mais do que só um time que vai dar trabalho na altitude. Então, Palmeiras em primeiro, pela qualidade que tem, Bolívar em segundo, e pode seguir essa sequência com Cerro em terceiro, Sport Cristal em quarto. O Cerro tá bem atrás, por exemplo, do Libertad. O Libertad hoje é o líder isolado do Campeonato Paraguai, com essa galera veterana que eu citei quando a gente passou no grupo do Libertad. O Cerro Porteño é só quarto colocado, mas quando a gente olha o Sporting Cristal também não está disputando a primeira posição do Campeonato Peruano. Então dá para a gente ficar nessa sequência aí mesmo. Muito bem, Rafael Mendonça. É isso mesmo, o Bolívar cada vez mais vem se encontrando, né, fazendo bons trabalhos e quem sabe aí, né, chegando em bons resultados ainda mais nessas próximas temporadas. O grupo H, Rafa, para fechar mais um grupo sem brasileiro, Olímpia do Paraguai, Peñarol, Vélez Sarsfield da Argentina e o Clube Deportivo Santo Antônio Bulu Bulu da Bolívia, estreando nessa Libertadores. Vai ser o saco de pancadas, Rafa? Cara, o San Antônio Bulu Bulu, ele é de Cochabamba, então ele já tem a questão da altitude, né? Então é um fator que pode ajudar, mas só pegando aqui um recorte do San Antônio Bulu Bulu, eu vou até confirmar aqui para você. Nesse momento ele é o 14º do campeonato boliviano. Deus. Ah, não, mas acabou de começar o bolivianão, né? Então não vamos ser injusto aqui com o San Antônio Bulu Bulu. Mas ele era comandado por um técnico brasileiro. Agora não é mais. Até me fugiu o nome desse treinador, mas foi ele quem conseguiu classificar o San Antônio Bulu Bulu para a Copa Libertadores. Mas vamos falar de quem vai brigar pela classificação mesmo, né? Que é Olímpia, Peñarol e Vélez. O Vélez, nesse momento, é quarto colocado do campeonato argentino, né? E tem toda a tradição de ser o Vélez. Então, eu já fecharia aí com o Vélez na primeira posição. A segunda posição vai ficar bem disputada, porque tem um Olímpia com uma camisa pesada, um Olímpia que foi capaz de recentemente eliminar o Flamengo da Libertadores e um Peñarol que também eliminou o Flamengo da Libertadores, dessa vez no ano passado. Então são dois times que estão longe de estar no protagonismo atual do futebol sul-americano, mas que têm aí recortes recentes interessantes. Eu fecho no Olímpia avançando de fase, Olímpia inclusive que é comandado pelo Martim Palermo, né, ex-jogador do futebol argentino, famoso, rodado. Tem alguns jogadores famosos no grupo, né, como o Benedetto, o Derlis Gonzalez, que jogou recentemente no Santos. Até o Lucas Prato faz parte desse elenco do Olímpia. Então tem jogadores rodados de Copa Libertadores, faz um bom campeonato paraguai, é terceiro colocado, então o recorte hoje do Olímpia é melhor que o do Peñarol, que é só nono no campeonato, no fraco campeonato uruguaio. Então eu fecharia com Vélez em primeiro, Olímpia em segundo, Peñarol em terceiro.
Só que a gente sabe que a Libertadores nem sempre tem muita lógica, né? Em um time com a camisa que tem o Peñarol pode surpreender a qualquer momento, mas eu fecharia nessa sequência aí. Muito bem. E você falou do Palermo, Rafa. Do Palermo eu só me lembro de 1999, eu lá com meus 9 anos, ele errando 3 pênaltis contra a Colômbia na Copa América, cara. Esse jogo Aí foi nostalgia pura. foi nostalgia pura, né? Aquele TBT. Se você está assistindo na quinta, já deu certo, né? Esse nosso TBT. Então vamos lá, Rafa. E aí fica aqui, né? Eu dei uma trocada aqui nos grupos sem querer, apertei um botão, mas vai ficar aqui os classificados. Flamengo, Central Córdoba, Estudiantes de La Plata, Botafogo, River Plate, Barcelona de Guayaquil, São Paulo, Alianza Lima, Racing, Fortaleza, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bolívar, Vélez Sarsfield e Clube Olímpia. Vamos fazer rápido, Rafa, aqui, tiro rápido aqui, bate pronto, para aqueles 3 que seriam os principais candidatos a título. Lembrando que a gente não consegue fazer toda a previsão agora das próximas fases, porque é tudo sorteio, né? Então, como vai ser sorteado, a gente não consegue prever isso aqui. Então, os 3 principais postulantes ao título da Libertadores, os 3 que vão classificar só mesmo ali para passear numa oitavas de final, para fazer aquela gracinha, e 3 que podem surpreender. Rafa? Vamos lá. Os 3 postulantes ao título, eu colocaria o Flamengo, o Palmeiras e o Racing. O Racing, ele tá com uma alma muito copeira, né? Às vezes que a gente acompanhou os jogos do Racing, o time num estado de concentração muito grande. Tem um treinador que é copeiro, que é o Gustavo Costa, e tem um bom time também. Então eu colocaria como os 3 candidatos Flamengo, Palmeiras e o Racing. E o Racing tem um campeonato argentino pela frente que não tem o peso do calendário do futebol brasileiro. E, pelo visto, vai focar tudo na Libertadores, até pela colocação que tem agora nesse momento do Campeonato Argentino. Então, até para diferenciar um pouco, colocaria Flamengo, Palmeiras e Racing. São 3 times que podem surpreender, que você disse para eu indicar, né, ô Gabriel? Isso. Vamos lá. Eu não sei se chega a ser surpresa, mas como ele não está nos postulantes, eu vou colocar o River Plate. O River Plate ele pode chegar a qualquer momento, por pior que seja a fase. E nem é das piores, é só uma fase não tão boa quanto a que se espera. Aí a gente coloca o Internacional, que está num momento muito honesto nessa temporada, com uma organização muito grande. E esse terceiro time que pode surpreender é complicado, cara. É complicado porque tem muita gente com margem para melhorar. O Botafogo, por exemplo, se ele se organizar, sair do transfer ban atual e se reforçar no meio do ano, por exemplo, porque tem dinheiro para isso, ele é um time que pode chegar longe na Libertadores. Da mesma forma que Bahia e Fortaleza, com a organização que ambos têm, também pode surpreender. E se a gente for pegar aqui, o próprio Barcelona de Guayaquil fez uma pré-Libertadores muito boa. Então, essa última vaga tá difícil, viu, Gabriel? Eu acho que eu vou ficar no Botafogo, ainda pelo investimento que tem, pelo potencial que tem para melhorar. Atualmente não me passa confiança alguma, mas é um time que, entre aqueles que têm margem para melhorar, ele é o que tem a maior margem, pela qualidade dos jogadores que tem e pelo potencial de investimento. Muito bem, Rafael Mendonça. E só para finalizar, aqui entre os times que estão indo para o playoff, né? Prévia aí das oitavas da Sul-Americana, LDU, Laú, Universidade de Chile, Independente Del Valle, Libertad, Colo-Colo, Atlético Nacional, Cerro Porteño e Peñarol. Algum desses chega na Sul-Americana para buscar o título, Rafa? A LDU tem potencial, é um time sempre muito difícil de ser enfrentado, jogando dentro de casa. O próprio Libertad, é que o Libertad sempre me pega muito a questão do time ser muito envelhecido, mas faz um campeonato paraguai muito seguro. E o Atlético Nacional da mesma forma, a gente até pontuou ali que ele pode dar um certo trabalho tanto para o Inter quanto para o Bahia. Então eu colocaria aí como os 3 principais desses terceiros, o Atlético Nacional, o Libertad e a LDU. Muito bem, então, Rafael Mendonça. Fechamos, né, essa primeira parte com a Libertadores.
E um jogo rápido também agora a gente vai fazer com a Sul-Americana. Mas antes, vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta pelo YouTube e também pelo Facebook. Quem está com a gente no Spotify, fica direto conosco. Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados. Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E voltando aqui, fechamos já, né, Rafa, a tier list, prevendo o que vai acontecer com a Copa Libertadores da América. E agora eu já estou colocando aqui nas minhas configurações do sistema para a gente fazer a nossa Sul-Americana. E, Rafa, entrando aqui na Copa Sul-Americana, já ouvi alguns jornalistas dizendo que qualquer brasileiro que fique de fora da segunda fase, melhor, qualquer brasileiro que não fique em primeiro lugar no seu grupo será um vexame. Você concorda com isso, Rafa? Não, eu
Eu acho que com a palavra qualquer não, porque temos ali tanto o Corinthians quanto o Fluminense em grupos enjoados, assim, para passar em primeiro com sobras. Principalmente o Corinthians. O Corinthians foi o mais prejudicado, porque como ele vem da Libertadores, ele fica no pote 4. Então ele pega ali pote 1 e pote 2 para enfrentar. Se ele tivesse direto na Sul-Americana, com certeza ele seria pote 1. Então o Corinthians não foi beneficiado nessa situação. Então não acho isso não. O próprio Vitória tem um grupo chato. Os que têm a obrigação de passar em primeiro, de fato, são o Cruzeiro e Atlético. Nem o Grêmio, eu diria, porque o Grêmio tem um argentino no grupo. Então, eu acho que Cruzeiro e Atlético têm os grupos ali mais acessíveis e seriam, em tese, aqueles que têm a obrigação de passar em primeiro. Muito bem, Rafael. E vamos lá, porque eu gosto da Copa Sul-Americana, muita gente já critica, mas eu acredito que é um produto legal, como também tem na Europa, né? Europa League, estão fazendo até mais divisões, a Conference League e outras mais. Eu acho que é bem interessante. E o regulamento, né, sendo mudado aí para esses playoffs, né? Antes, há alguns anos atrás, você não tinha esse playoff, aí você tinha ali só o primeiro colocado, que ficava ali, às vezes, um time começava com 3 vitórias, acabava o grupo, né? Então você já tinha 3 rodadas ali que não valiam de nada. E hoje você tem essa possibilidade que fica muito interessante. Eu adoro a Copa Sul-Americana, vou acompanhar, obviamente, esse ano. E vamos começar pelo grupo A, Rafael Mendonça, com o Independente da Argentina, um dos maiores vencedores de Copas em termos continentais na Sul-América. O Guarani do Paraguai, famoso por ter eliminado já o Corinthians em uma Libertadores. O Nacional de Potosí, e essa equipe joga alto, viu, Rafa? Mais de 3 mil e poucos metros, uma das mais altas aí, cidades mais altas do mundo em relação à altitude. E também o Boston River, que veio da pré-Libertadores. Rafa, quem é o primeiro e segundo colocados? Aí o terceiro e quarto, nesse caso, não vai ter tanta diferença, porque não tem classificação para nada. Então, primeiro, indo para as oitavas de final diretamente, o segundo, indo para os playoffs com as terceiras colocadas do grupo da Libertadores. Rafa. Bom, o Independiente em primeiro, né, o que tem mais camisa, é líder do campeonato argentino, então é uma série de questões que favorecem. O segundo, o Guarani do Paraguai, porque o Guarani é vice-líder nesse momento do campeonato paraguaio, brigaria ali com o Boston River. O Boston River até deu um certo trabalho para o Bahia na Libertadores, mas não é um time assim que vai tirar recurso o tempo todo para suportar uma fase de grupos. A questão contra o Bahia é porque eram jogos de ida e volta. Então, em 2 jogos você mata a parada. 6 rodadas, acho que ele não dá conta. Muito bem. E o Boston River que custou a passar da segunda fase da Libertadores pelo Nublense de Chillán. Eu, no meu mestrado, Rafa, morei em Chillán e ia muitos jogos do Nublense. Eu vou falar. Você é torcedor um pouquinho do Nublense? Eu sou um pouco torcedor do Nublense e do Huachipato. O Huachipato era da cidade vizinha. Eu ia bastante nos jogos do Huachipato e do Nublense. Tava torcendo pro Nublense cair nessa Sul-Americana, viu, Rafa? Passar pelo Boston River. Assisti o jogo, inclusive, da volta lá na cidade de Chillán, aqui, lógico, aqui, né, da cidade de Lavras, mas assistindo pela televisão, torci bastante. O Boston River empatou o jogo, o empate que deu a classificação aos 43 do segundo tempo. E aí o torcedor aqui ficou bem triste, viu, Rafa? O torcedor do Nublense, muito bom, diferenciado, viu, Gabriel? Não, exatamente. E vamos para o grupo B, Rafa, que é o grupo do Vitória, que você já dizia, que tem o Cerro Largo do Uruguai, Universidade Católica do Equador, time que o Cruzeiro enfrentou o ano passado pela Sul-Americana, e já tradicional na competição, também campeão, Defensa e Justiça da Argentina, Rafael Mendonça. Esse grupo é um grupo chato, viu, Gabriel? O Vitória caiu um pouco de produção. Eu vou apostar até no Defensa passando em primeiro e o Vitória em segundo pegando playoff, porque o Vitória deu uma caída. Não sei até que ponto a tradição no torneio vai influenciar também, mas mesmo assim o Cerro Largo, ele já está, se eu não me engano, na terceira participação nesses últimos anos em competições internacionais. E a Universidade Católica do Equador, ano passado, foi primeira colocada no grupo do Cruzeiro. Então,
são times chatos que o Vitória vai enfrentar. Eu coloco o Vitória pegando um playoff aí. Perfeito, Rafa. E também, né? Porque é aquilo, o Defensa e Justiça já está acostumado com a competição, como você muito bem disse, né? O Vitória, há algum tempo, né, não participa aí de competições internacionais, então vamos ficar de olho nesse grupo B, um grupo que vai ser interessante, né, pelo equilíbrio. E agora, grupo C, como você bem disse, o Corinthians vai encarar, já que veio da pré-Libertadores, ele vai encarar América de Cali, o Huracan da Argentina e o Racing, mas dessa vez o Racing do Uruguai, mas que o Corinthians já teve alguns problemas com essa equipe, né, Rafa? Então, um grupo aí encardido para o Timão. Gabriel, esse grupo, ele é mais difícil que alguns grupos da Libertadores. O torcedor do Corinthians não tá tendo paz em relação a competições sul-americanas nos últimos anos. O América de Cali é o líder do campeonato colombiano. O Huracan é o 4º colocado do campeonato argentino e tem jogadores experientes no elenco. O Ábila, o torcedor do Cruzeiro, vai se lembrar com muita alegria do Ábila, não performava assim, não desfilava um futebol técnico em campo, mas é um cara aguerrido, faz gol à beça. O Léo Gil, o torcedor do Vasco, vai se lembrar do Léo Gil, aquele meio-campista ruivinho, bom de bola. O Cantilho, ex-Corinthians, joga também no Huracan, então são algumas das peças experientes que tem no elenco. E o time é treinado pelo Frank Kudelka, que é um técnico já experiente, 63 anos, passagem por Estudiantes. Então, todo mundo ali tem alguma rodagem em futebol sul-americano. Eu vou colocar o Corinthians em primeiro, porque o Corinthians tem também um treinador experiente, tem um time com algumas estrelas, mas esse retrospecto recente do Corinthians em competições sul-americanas é difícil, cara. Tem colocado uma pressão a mais no Corinthians. Tem até a brincadeira do Sormani, né? Do acesso negado, mas é algo que, querendo ou não, pesa. Então, o Corinthians em primeiro. E essa briga pela segunda vaga entre Huracan e América de Cali vai ser dificílima, mas vou no Huracan, vou no Globo, pela tradição do futebol argentino, pela experiência dos jogadores que lá estão. Mas olha, que pedreiro o Corinthians pegou nessa Sul-Americana. Também acho. É o grupo mais complicado. Se a gente for parar para pensar, de todos, né? De todos os 16 grupos, Rafa, talvez o mais complicado realmente em você não entender esse grupo mesmo e ser muito difícil, como foi aqui, de colocá-lo em ordem. Vamos ver depois se a gente vai acertar esse especificamente, viu, Rafa? E agora vamos para o grupo D, Rafael Mendonça, que tem o Grêmio como representante brasileiro, o Clube Atlético Grau, que é do Peru, o Godoy Cruz da Argentina e o Esportivo Luquenho do Paraguai. Deu bom para o Grêmio, Rafa? Ah, deu bastante. O Godoy Cruz é 24º colocado do campeonato argentino. E é um dos times que a galera menos bota fé lá na Argentina, na Sul-Americana. O Luquenho, ano passado, foi primeiro colocado no grupo que tinha o Atlético Paranaense, na Copa Sul-Americana. Hoje o Luquenho é lanterna do Campeonato Paraguai. E o Atlético Grau, cara, com sinceridade, eu não faço ideia do que se trata o Atlético Grau, né? Provavelmente na hora que o Grêmio estiver chegando no estádio, vai ser recebido com... né? A galera fazendo grau em torno com a piada enfadonha à parte. Exatamente. Eu vou colocar o Grêmio em primeiro, óbvio, e o Godoy Cruz em segundo, porque é o argentino do grupo, mas assim, é um grupo fraquíssimo. Talvez o Grêmio também esteja entre as equipes que tem a obrigação de passar em primeiro, né? Exatamente. E vamos ver, porque o Grêmio tá patinando. Até contra o Atlético, né, Rafa? A gente viu um time com muita dificuldade, indo muito na vontade, na raça, mas sem muita organização. Vamos ver se ele não vai aí patinar ou se ele vai também se encrencar nesse grupo aí, onde realmente obrigação de passar em primeiro lugar. Outro que tem obrigação de passar em primeiro é o Cruzeiro, que vai pegar um grupo aí com o Palestino do Chile, União Santa Fé da Argentina, que eliminou o Galo na Copa Sul-Americana de 2020, se eu não me engano, Rafael Mendonça. Isso mesmo. E o time aqui, Mushuc Runa, que é lá do Equador. Rafael Mendonça.
Uma curiosidade sobre o Mushuc-Runa ele tem origem indígena. Por quê? O nome Mushuc-Runa era o nome de uma cooperativa que foi criada no Equador para o desenvolvimento de ações voltadas para grupos indígenas. E aí envolvia a inclusão na sociedade por meio de ações que promovesse o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e também a prática de esporte. E esse projeto esportivo foi se desenvolvendo que virou um clube profissional. Hoje, obviamente, os jogadores do Mushuc-Runa não têm todos descendência indígena, porque o time se tornou um time profissional de primeira divisão. Mas ele tem essa origem indígena e talvez com uma das causas mais legais entre os times que estão participando aí da Copa Sul-Americana. Dito isso, lanterna do grupo. O Cruzeiro vai passar em primeiro, muito provavelmente, tem o potencial para passar em primeiro. E, cara, entre Palestino e União Santa Fé, a União Santa Fé tem aquela questão do argentino também, é aquele time que é insuportável de você jogar, porque ele é muito ruim e ele vai picotar o jogo todo. Então, é o pior tipo de argentino que tem para ser enfrentado. Eu ainda vou no Palestino, cara, porque o Palestino tá ali beliscando as primeiras posições do campeonato chileno, hoje é sexto. É uma equipe que tem um projeto recente, mas funciona como uma espécie de empresa no Chile, perdão. Então, eu vou ali de Cruzeiro e Palestino, com o União podendo incomodar de certa forma. Muito bem, Rafael Mendonça. E lembrando, o Ivan Roman, né, veio do Palestino, ele que ainda não estreou pelo Galo. Verdade. É uma cria aí do Palestino. Vamos ver daqui a pouco também. E dizem os chilenos, meus amigos chilenos, quando o Ivan Roman veio para o Galo, e tudo que vem aqui para Minas Gerais, eles gostam de me mandar falando assim: aguarda, Gabriel, que esse é um dos melhores zagueiros da história do Chile. Vamos ver, Olha né, só, Rafa? hein? Olha só. Um dos mais promissores da história do Chile, se falou muito bem dele. Vamos ver como ele vai se sair aqui no futebol brasileiro. Então, beleza, Cruzeiro e Palestino aqui classificados pelo Rafael Mendonça para as oitavas de finais e o Palestino para o playoff. E agora o grupo F que tem aí o Fluminense, que vai enfrentar o Once Caldas, que já foi campeão da Libertadores, né? Também o União Espanhola do Chile e o Clube Gualberto Villarroel, Clube Deportivo San José da Bolívia, Rafael Mendonça. Qual é a desse grupo F? Esse é um grupo chatinho também, viu, Gabriel? Porque o San José tem a altitude de Oruro, chata de ser enfrentada. O Once Caldas tem a tradição, né, de já ter sido campeão, tanto da Sul-Americana quanto da Copa Libertadores. E o União Espanhola hoje é terceiro colocado do campeonato chileno. Tem o Matias Soares no ataque, que há algum tempo brilhou com a camisa do River Plate. Então, é um time ali que tem sua organização. Vendo o retrospecto recente, o recorte hoje, do dia 31, eu apostaria no Fluminense em primeiro. Fluminense é pela qualidade do time, porque não está apresentando futebol legal, não. E União Espanhola em segundo, porque União Espanhola tem uma apresentação no campeonato chileno melhor que a do Once Caldas no campeonato colombiano, onde ele é somente o meio de tabela. E o União Espanhola tem um estádio muito bonito lá na cidade de Santiago. É um projeto bem moderno, né, Gabriel? É muito moderno, muito bonito e sempre com bons times, né? Ele é muito respeitado lá no Chile, embora, né, na Sul-América, vamos dizer assim, nos campeonatos sul-americanos, nunca chegou com tanta força assim nas fases finais. Vamos ver como que vai se sair esse União Espanhola e se o Fluminense realmente vai carimbar, né, Rafa? Esse aí eu acho que talvez os brasileiros, talvez ele e o Grêmio podem ser. E o Corinthians, eu até mesmo pelo grupo, Rafa, eu confio mais nesse time agora do Corinthians. O Grêmio e o Fluminense, se cair naquela baixa, se der aquela baixa ainda mais como está agora, talvez aí possam se dar mal nessa competição. Então vamos lá, que agora a gente vai para o grupo G, Rafael, com o Lanús, Melgar do Peru, Academia Porto Cabello lá da Venezuela e o Vasco da Gama, o gigante da colina, de volta a uma competição internacional, Rafael.
Vasco tem condição de ser primeiro desse grupo. Lanús tem toda a tradição, manteve a base da temporada passada, mas trocou o treinador. Agora quem comanda o Lanús é o Maurício Pellegrino. O Maurício Pellegrino, inclusive, agora eu não me recordo aqui se ele foi assistente do Rafa Benítez. Não me lembro, mas sei que ele surge como assistente de um grande treinador, tem oportunidades no futebol europeu, no Valência, no Southampton, mas vem numa queda na carreira e depois nunca mais ter conseguido fazer bons trabalhos, que é um negócio até que chama a atenção. E o Lanús contra o Cruzeiro a gente viu que é um time que tem muitas dificuldades, né? Ano passado na semifinal e manteve aquela base que vinha tendo dificuldades, mas tem jogadores ali que podem fazer alguma coisa. O Marcelino Moreno, Walter Boa, Eduardo Salvio. Então, por ter esses jogadores que podem decidir alguma coisa, eu coloco ali em segundo com o Vasco em primeiro. E o Melgar pode incomodar. Líder do campeonato peruano, já marca presença há alguns anos no futebol sul-americano, mas fico aí com o Vasco em primeiro, Lanús em segundo. Muito bem, e para fechar, Rafael Mendonça, essas nossas previsões de Copa Libertadores e de Sul-Americana, vamos para o último grupo, que é o grupo H, com Atlético Mineiro, Caracas, Cienciano e Deportes Iquique. Lembrando, Caracas da Venezuela, Cienciano na altitude de Cusco, no Peru, e o Deportes Iquique ali próximo do deserto do Atacama, já na parte norte do Chile. Rafa? Cara, eu tava fazendo um levantamento aqui, até acompanhando a opinião de alguns especialistas, porque esse grupo do Atlético é difícil da gente fazer alguma interpretação, porque eu vi muito pouco de todas essas equipes aí. O Atlético talvez tenha caído no grupo mais fácil junto com o Grêmio, só que o Grêmio ainda tem um agravante que é um argentino, né? Então dá talvez uma equilibrada. O Atlético em primeiro, eu vou deixar essa sequência que tá aí, porque o Caracas ele vai acumulando algumas passagens em Libertadores, em Sul-Americana, tem alguns jogadores da seleção venezuelana, mas o Caracas é muito fraco. A prova disso foi a maneira como o Atlético venceu com facilidade os 2 jogos da fase de grupos no ano passado. Esse ano é só o 14º colocado do campeonato peruano, e o Iquique, no último apertura do chileno, ele terminou até em terceiro. Talvez possa fazer uma fumacinha ali brigando pela segunda posição, mas é um grupo que, se o Atlético não passar em primeiro, aí sim é vexame, viu, Gabriel? E eu posso dar uma mudada aqui, Rafa? Dar o meu toque, eu vou colocar o Iquique como segundo, hein? Passando para playoff. Vamos ver, porque veio aí de uma boa classificação também na primeira fase da Copa Libertadores, caiu brigando na segunda aí para cair na Sul-Americana, né? Quase chegando realmente no grupo da Libertadores. E vamos ver, né? Minha aposta aqui, o Cienciano, acredito que é só altitude mesmo, Rafa. Vamos ver se eu não estou errado nesse sentido. E aí, Rafa, classificam então aqui na nossa tier list Independente da Argentina, Defensa e Justiça, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Atlético. Isso para as oitavas de final de forma direta. E para os playoffs, pegando os terceiros colocados da Copa Libertadores, Guarani, Vitória, Huracan, Godoy Cruz, Palestino, União Espanhola, Lanús e Deportes Iquique. Os 3 favoritaços, lembrando, você pode buscar também aí na memória aqueles terceiros colocados lá da Copa Libertadores, Rafa. Se você achar que é difícil, né? Vai que um Flamengo dá bobeira também na Copa Libertadores e cai nesse playoff, ele já se torna o favorito, né, Rafa? Então, vamos focar aqui mesmo. Vamos te deixar mais em apuros, não? Dos que estão aqui, quais você acha assim, os 3 favoritaços e 3 que podem surpreender nessa Sul-Americana em 2025, Rafa? Vamos lá, os favoritaços, Atlético, Cruzeiro e Corinthians. Lá na minha tier list do Brasileirão, eles estavam no Brasileirão, pô. Se eu não colocar eles como favorito da Sul-Americana, eu vou ser um poço de hipocrisia e coerência. Então, Atlético, Corinthians e Cruzeiro. 3 que podem surpreender também, Gabriel? Tem 3 que podem surpreender. Huracan, do grupo do Corinthians, que é um time perigoso. Independiente, também mais um argentino. E eu vou pegar lá da galera que vem da Libertadores, que de repente pode até fazer aí alguma fumaça, a LDU. A LDU pode acabar surpreendendo pela tradição que tem nas competições sul-americanas. Muito bem, então, Rafael Mendonça, chegamos ao final
né? Já fizemos as previsões aí de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e agora galera já tá preparando o print aí, porque no final do ano a gente revê também esses vídeos e vão ser 2 episódios super legais, onde a gente vai relembrar o que a gente falou nesse início de 2025 e ver o que realmente aconteceu. Rafael, mais uma vez, um grande prazer estar aqui do seu lado, batendo esse papo super bacana sobre futebol, sobre Copa Libertadores e Sul-Americana. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Gabriel. Prazer é todo meu. E hoje, além dos palpites, além da diversão, um bate-papo muito rico. Você trouxe histórias muito legais da sua experiência no Chile. Consegui buscar alguma coisinha aqui pra gente soltar hoje durante o programa. E a gente sabe que Libertadores e Sul-Americano, futebol sul-americano de um modo geral, ele é recheado de muitas histórias. E isso faz a Libertadores e a Sul-Americana competições tão fascinantes, né? Com esse tipo de raiz, quando a gente busca a raiz da história dos times, sempre tem um negócio diferente. Então, é muito legal quando a gente faz esse levantamento, quando saem as fases de grupos das duas competições, e hoje a gente pode olhar um pouquinho disso. Prazeraço, preparem o print e podem me cobrar no final do ano. Muito bem, muito obrigado mais uma vez ao Rafa, também a quem se ligou aqui nos canais do Lavras TV, pelo Facebook, pelo YouTube, nos cortes também do Instagram e, lógico, pelo nosso canal no Spotify. Um grande abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau!